Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmãos, mais um dia o Senhor permitiu que nós pudéssemos acordar, estar aqui falando no nome dEle, falando da palavra dEle, glorificando o nome dEle, amém? Eu gostaria de pedir aos amados irmãos que me ajudem a compartilhar essa oração, se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando, e que Deus abençoe a vida de cada um. Meus irmãos, como de sempre, vamos começar a oração, mas antes uma palavra para consagrar. E hoje a palavra está no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante. A parábola do rico e do Lázaro, que diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que que aqui passassem para passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu manda à casa do meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguém dos mortos ressuscite. Aqui, meus irmãos, nós acabamos de ler a parábola, a história do rico e do Lázaro, né? 2 homens, né? O rico, ele vivia de forma finíssima, né? Fazendo tudo, comendo do bom e do melhor. Mas havia também um mendigo à sua porta. E nada ele dava a esse mendigo, né? O mendigo desejava comer as migalhas que caía da mesa do rico. Ou seja, significa que o rico não dava nada a ele. Mas os dois viviam, um na vida boa, o outro sofria muito. O mendigo tinha, além da fome, né? Tinha as chagas que os próprios cachorros lambiam, né? E esses dois viviam um de forma simples e o outro esbanjando. Isso não quer dizer, irmãos, que só os pobres vão ser salvos ou os ricos, não. Não é isso que está querendo dizer aqui. Está querendo dizer do coração, né? Que o rico, nesse caso, esse homem aqui, ele não ajudava Lázaro em nada nas necessidades dele. Mas um certo dia ambos morreram, né? Lá, o rico foi sepultado e Lázaro, né, foi para o seio de Abraão, que é onde os mortos ficam quando morrem com Deus. Mas aqui a Bíblia está dizendo que do Hades, né? Ergueu os olhos, o rico, né, no caso, e pediu a Abraão. Ele estava em tormentos. Meus irmãos, estou falando dessa parábola aqui, talvez muita gente pode pensar, por que ela está falando? Estou falando de algo que é real. Jesus, quando ele passou aqui na terra, ele mais falou do inferno do que do céu. Porque o céu nós sabemos que é algo maravilhoso, né? Mas o inferno muita gente não acredita que existe. Mas é real.
O inferno também é real, ele existe sim, e é preciso falar. Preciso falar porque essa é a realidade. Se o homem, a mulher, não morrer com Deus, não vai para o céu. Então, se não vai para o céu, logo vai para o inferno, né? Então, a palavra clara. Não tem meio termo para ficar, eu vou ficar na esperança de melhorar para depois eu ser transformado. Não. Tudo é quando nós estamos aqui vivos. Veja bem que tinha a parábola desses dois, contando a história desses dois homens, né? O rico, ele teve todas as oportunidades de ajudar o mendigo, né? Mas assim não fez, não é mesmo? Então a nossa oportunidade é aqui na terra, de fazer o bem, de ajudar o próximo, amar o próximo. E primeiro, aceitar o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa alma, para que um dia, e caminharmos com Ele, né? Tomar a nossa cruz cada dia e seguir a Ele, para que um dia que a gente for embora daqui, a gente ir para o seio de Abraão, assim como Lázaro foi, né? E não para onde o rico foi. E lá ele clamava, pedia ao pai Abraão para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e colocasse na língua, porque ele estava em tormentos. Significa que é um lugar terrível, né? E para sempre, né? E aí ele clamou para que o pai Abraão mandasse alguém para vir falar para os irmãos dele, né? Ele tinha 5 irmãos, o pai e os irmãos, para que eles se arrependessem para não ir para aquele lugar, né? Ou seja, para que todos saíssem da vida que estava, para não ir para aquele lugar. Mas aí Abraão disse que tinha Moisés e os profetas, era só eles ouvirem. Mas ele queria que enviasse dos mortos. E aqui nós vemos que os mortos, eles não podem voltar. Ele disse que ainda que havia um grande abismo entre um e outro. Então significa que morreu aqui na terra, não tem como voltar mais. Mas aí tem gente que diz assim, mas volta, os mortos voltam, as almas ficam atormentadas. Não, não, meus irmãos. Aqueles que vêm, que até imitam, eu falo, irmãos, porque eu vim desse mundo, eu já vi muita coisa. Então, assim, aqueles que vêm em forma da pessoa que já faleceu, até imita a voz, faz parecido, não é a pessoa. A pessoa que morreu não tem como voltar mais, né? Ali é o próprio diabo que ele faz isso. Como que ele faz isso? A Bíblia diz que tem os espíritos observadores, né? Que ficam observando cada pessoa. A Bíblia diz também aqui em 1 Pedro 5, no verso 8. Tá aqui, ó. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui quer dizer que ele anda ao nosso derredor. Então ele está nos observando. Ele fala que ele está bramando como se fosse um leão, mas ele não é leão. É como se fosse. Buscando a quem tragar. Então assim, o inimigo ele anda ao nosso derredor, ou seja, sabe tudo sobre nós. Quando uma pessoa morre, é claro que ele vai saber, né? Como imitar. Então assim, não tem como os mortos virem. O que vem e traz o nome, que é fulano que morreu, ciclano, não são os mortos. Não tem como. Aí já são espíritos malignos, né, para atormentar a vida das pessoas. Então, irmãos, a parábola do rico e do Lázaro, ela nos deixa um alerta muito grande, que existe céu e inferno. Então, irmãos, a pergunta é, quando nós formos embora daqui, qual que a gente quer, né? É o céu ou é o inferno? Digamos que se não escolher, a escolha é aqui, enquanto estamos na terra. Então, irmãos, imediatamente a gente deve buscar, clamar pelo sangue de Jesus, para que quando a gente for embora, a gente ir para o seio de Abraão, porque o outro lugar, aí já diz, né, um lugar de tormento e tudo mais. Aqui foi só um resumo, né, do que é esse lugar terrível. Então, irmãos, seja lá quem você for, o que você já fez de pecado,
de coisa errada. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Então, corre logo aos pés dele, clama a ele, pede por misericórdia. Aceita ele, começa a segui-lo. Toma a sua cruz, cada dia começa a segui-lo, meus irmãos. Para que a gente não vai para esse lugar de tormento, que com certeza é horrível. Amém? Que os irmãos possam meditar nessa palavra no nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Agora eu gostaria de fazer uma oração a tua vida no nome de Jesus. Pai querido e amado, é no nome do teu filho amado Jesus, Deus, que nesse momento, Pai, eu venho clamar pela tua graça, Pai, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, que mais uma vez o Senhor permitiu que pudéssemos acordar. Oh, Senhor, estamos aqui falando da tua palavra, Deus, da forma mais simples possível, Pai. Oh, Deus querido, o Senhor sabe de cada um de nós, o Senhor sabe, Pai, quem sou eu, Senhor Jesus. Oh, Deus, nada sou sem ti, Senhor. Grande e poderoso é o Senhor. Oh, Deus lindo e maravilhoso, desejo que essa palavra venha entrar no coração do meu irmão e da minha irmã, que eles possam meditar nela, Deus. Pai querido, eu oro pela vida deles no dia de hoje, Pai. Dê força aos teus filhos, Pai, para que eles possam te buscar cada dia mais e mais, Senhor Jesus. Eu oro pela vida deles, pela saúde, Pai, pela paz. Oro pelos jovens, Pai, pelas crianças, Deus, pelos idosos, Pai, pelos enfermos, Senhor Jesus. Oh, Pai, vai entrando com providência na vida de cada um, Deus. Oh, Senhor Jesus, onde tiver algum enfermo, Pai, que o Senhor possa colocar tuas mãos, Deus. Traz uma esperança na vida dos seus filhos, Pai querido. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é grande e poderoso. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor Jesus. Por mais um dia, por tua misericórdia, Deus. Vem conosco mais esse dia, Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E assim eu encerro mais uma oração com a graça de Deus. Até a próxima, meus irmãos, se Deus assim permitir. Amém?